Olá, aqui Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, cidade pérola da noroeste do estado de São Paulo. Hoje é dia dos pais e a minha filha me fez uma homenagem dando essa camisa de presente. Eu vou mostrar para vocês. Diz assim: melhor do que ter você como pai é meus filhos terem você como avô. Foi o presente da Beatriz, minha filha. E minha netinha estava ali me cobrando: vovô, bate palma, vovô, bate palma. Ela vai ser uma boa pregadora. Aleluia. Amados, eu estou falando sobre os 6 anjos, as 6 mensagens dos anjos do Apocalipse capítulo 14. E hoje eu trago a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, cuja mensagem é: caiu a grande Babilônia. Então estamos falando sobre essas mensagens dos 6 anjos, né? E elas nos trazem cada uma mensagem durante a grande tribulação. A mensagem do primeiro anjo, que se encontra nos versos 6 e 7 do capítulo 14 do livro das Revelações de Jesus ao apóstolo João, menciona um anjo voando pelos céus, portando o evangelho eterno, proclamando a todos os povos durante o período da grande tribulação. O anjo clamava para todos temerem a Deus, dando-lhe glória, porque era chegada a hora do seu juízo. Temer a Deus é obedecer, não é ter medo, nem reverência, é obedecer. Portanto, quem não se submetesse ao Criador e ao seu enviado, Jesus Cristo, naquele tempo de provações e de perseguições, passaria por condenação eterna, o que correspondia a negar qualquer submissão ao governo do anticristo, que estaria reinando durante os 7 anos mencionados por Jesus. Esse primeiro anjo fazia reverência às obras da criação e às fontes das águas, porque nessa época os homens estariam duvidando da criação de Deus, exaltando o evolucionismo, para afastar o poder de Deus, dizendo que a história do Gênesis, do Jardim do Éden e de Adão e Eva eram pura ficção, um conto de pessoas iludidas com a religião, que acreditavam numa fantasia, porque o mundo veio à existência por meio de uma grande explosão e do caos então surgiria a vida. O primeiro anjo também menciona as fontes das águas, uma referência ao dilúvio, quando as fontes do abismo se romperam para inundar a terra, a fim de lembrar a todos os homens da grande tribulação que o juízo iria se repetir, como aconteceu nos dias de Noé. Já a mensagem do segundo anjo está no verso 8, Apocalipse 14, verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Portanto, a mensagem do segundo anjo fala da queda da Babilônia, se referindo à grande cidade onde reinou Nabucodonosor, e onde os judeus foram levados escravos e ali permaneceram por 70 anos. É óbvio que a Babilônia que se refere ao segundo anjo não se trata dessa cidade do passado que não existe mais, mas de um sistema econômico, político e religioso que se assemelharia a ela no futuro, remetendo a uma grande capital física que alguns supõem que seja a cidade de Roma, onde se encontra encravado o Vaticano. Vejamos inicialmente qual era o procedimento da Babilônia no grande território da Mesopotâmia, a mesma terra de Abraão, de onde saíra Abraão. A Babilônia foi a capital da principal potência da Mesopotâmia, e a partir do século VI a.C., é possível que tenha sido a maior cidade do mundo, na qual existiam alguns dos monumentos
mais impressionantes da antiguidade. Babilônia ficava na Caldeia, cidade que ocupava uma área de cerca de 10 quilômetros quadrados, defendida e cercada por imponentes muralhas, com seus famosos jardins suspensos. A Babilônia se tornou um destacado e importante centro comercial e cultural, desenvolvendo uma civilização complexa, sofisticada e cosmopolita, documentada por muitos registros arqueológicos, que atestam o cultivo da educação, do comércio, da ciência e de diversas técnicas e da arte, florescendo num vasto conjunto urbanístico, cortado por canais e rico em monumentos, templos e edificações, cujas edificações eram imponentes. A sua sociedade era estratificada, dominada por uma nobreza e por altos funcionários do governo, embora pouco se saiba sobre a sua organização social. Babilônia foi também um ativo centro de culto, e sua religião de caráter politeísta, eles tinham muitos deuses, liderada por um clero rico e poderoso, exercia grande influência em vários aspectos da vida pública e privada e nas atividades de Estado. A Babilônia seria marcada pelo mal, desde a sua fundação, e o seu sistema estava predestinado a marcar a história da humanidade até o final dos tempos. A cidade era tão antiga, que foi fundada por Nimrod, com o nome de Babel, Bab-el, que significa Deus, o Deus Babe. Como todos sabem, Babel foi onde Nimrod comandou a construção de uma torre, para tentar chegar até o cume dos céus, onde habita o Criador. Nimrod era filho de Cuxi, filho de Cã, filho de Noé. Portanto, Nimrod era bisneto de Noé. A esposa de Nimrod foi a famosa Semiramis, considerada a fundadora dos mistérios babilônicos, e a primeira sumo sacerdotisa da idolatria babilônica. É por isso que a Babilônia é considerada a fonte da idolatria e se tornou a mãe de todo o sistema pagão no mundo. A religião de mistério, ali originada, se espalhou sobre várias formas pelo mundo e está conosco ainda hoje, e terá o seu desenvolvimento máximo quando a igreja partir no arrebatamento e a Babilônia do Apocalipse ocupará o seu lugar na grande tribulação. Porém, não há registro nas Escrituras de que a Babilônia dos caldeus tenha matado os santos e as testemunhas de Jesus. Não há nenhum registro de perseguição da Babilônia aos cristãos. Mas existe a acusação de 8 levitas, descrita no livro do profeta Neemias, culpando os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Em Neemias 9:26, esses 8 levitas dizem: porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, assim fizeram grandes abominações. Esses 8 levitas estão acusando seus antepassados de matar os seus profetas. Porque a cidade é chamada pelo segundo anjo de aquela grande cidade. Seria apenas pelo seu tamanho, pela sua extensão? A resposta é por causa da inscrição enigmática que o evangelista João viu na testa da mulher, a grande Babilônia. O imaginário popular então amalgamou a visão da meretriz com a exuberância da antiga cidade dos caldeus. O livro de Apocalipse fala da enigmática inscrição, a grande Babilônia,
na testa da prostituta assentada sobre muitas águas. Essas muitas águas se referem a povos. Água é multidão de gente. Apocalipse 17, 4 e 5. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. No entanto, esse texto não se refere ao reino de Hammurabi, rei da Babilônia, que reinou entre os anos de 1728 a 1686 a.C., ou seja, no século 18 a.C., cerca de 1800 anos antes de Cristo. Esse rei Hammurabi dominou desde a Síria, na alta Mesopotâmia, até a Caldeia do sul, fundando o primeiro império da Babilônia. Essa inscrição também não se refere ao império neobabilônico, mais grandioso que o de Hammurabi, e que surgiu 1000 anos depois, tendo Nabucodonosor, entre 604 a 561 a.C. por rei, o segundo império babilônico, que durou até 539 a.C., quando foi conquistado pelo rei persa Ciro I. A inscrição na testa da meretriz é um nome simbólico que representa a origem ou a mãe das prostituições e abominações da terra. Para entender a natureza da inscrição na testa da meretriz, se faz necessário lembrar que Deus ordenou aos filhos de Israel que os seus sacerdotes deveriam confeccionar uma lâmina de ouro puro, com uma inscrição ou um selo nela com os dizeres: santidade ao Senhor. Êxodo 28, de 1 a 3. E então atá-la na testa do sacerdote com uma fita azul. Esses sacerdotes deveriam estar continuamente com a lâmina de ouro na testa, e os filhos de Jacó sempre deveriam instruir os seus filhos, pois ensinar continuamente a lei do Senhor era um sinal na mão e frontais entre os olhos do povo. Êxodo 29, 6 diz: a mitra porá sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porá sobre a mitra. Esse texto nos lembra a marca da besta, o número 666, colocado na testa e nas palmas das mãos dos adoradores da besta. Apocalipse 14, 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Portanto, amados, esse ato de marcação na testa e na palma das mãos é um enigma. Essa marca não se trata de um chip, como muitos acreditam nos nossos dias. A marca na testa significa a aceitação de um sistema religioso no pensamento das pessoas. A testa é o símbolo da mente, do que as pessoas pensam a respeito da divindade e de sua adoração. É na mente que as pessoas guardam os mandamentos que seguem. Já a marca nas palmas das mãos tem o sentido de demonstrar que o trabalho daqueles que seguem a besta é guardar as suas ordens e praticá-las. Mãos são símbolos de trabalho. O Apocalipse ainda nos lembra, Apocalipse 14, 12: aqui está a perseverança, ou seja, a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou seja, que guardam nas suas mentes
e em seus corações e praticam com as suas mãos. Desde que saiu do Egito até alcançar a terra da possessão, Israel era guiado por Deus. Mas quando na terra da promessa os filhos de Israel pediram um rei, com o intuito de imitarem as nações em redor, rejeitaram ao Senhor. Conforme o Senhor diz em 1 Samuel 8, 7, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não têm rejeitado a ti, antes rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre eles. Amados, quando alguém rejeita a nossa mensagem, não é a nós que eles nos rejeitam, mas a mensagem do próprio Deus. Quando você prega e você é rejeitado, não é você que é rejeitado, mas é a Cristo que rejeitam. Nesse evento, em que a nação pediu um rei, a nação inteira rejeitou o guia que os trouxe ao descanso. Daí a acusação que consta no livro dos Provérbios contra a mulher adúltera, Provérbios 2,17, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Todo jovem que se esquece da aliança do seu Deus é como uma pessoa adúltera. A lâmina posta, colocada na testa dos sacerdotes, indicava quem era o guia do povo de Israel. O povo de Israel era separado dos outros povos como possessão peculiar de Deus, mas cada membro da nação deveria ter a lei do Senhor como frontal, pois esta era a lâmina verdadeira, enquanto a posta colocada sobre os sacerdotes era um símbolo. Cada membro da nação deveria ter a lei do Senhor como frontal, pois esta era a lâmina verdadeira, da qual a lâmina que portava a testa dos sacerdotes era um mero símbolo. Lembrar da lei continuamente era um meio de escrever a lei nas tábuas do coração dos filhos, conforme Salmos 119, 11 e Deuteronômio 6, 7. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando foram introduzidos na terra prometida, Deus alertou o povo que estavam tendo a regalia de entrarem para habitar grandes e boas cidades, que não haviam construído, casas mobiliadas e poços que não haviam cavado. Deuteronômio 13, 10. Mas quando comessem e se fartassem das vinhas e dos olivais que não haviam plantado, não deviam esquecer do Deus de Israel, seguindo outros deuses dos povos que houvessem ao seu redor. No mês de Abide deveriam festejar por 7 dias, comendo pães ázimos, e anunciar aos seus descendentes o que Deus fizera quando os retirara com mão forte do Egito. E após o 7º dia, então, depois do 7º dia de comerem pães ázimos, passariam a comemorar a Páscoa anual do Senhor. A festa dos pães ázimos seria por sinal e um modo de os filhos de Jacó não se esquecerem de anunciar a lei. Os filhos de Jacó não podiam esquecer que Deus é Deus zeloso, e que se deixassem o Deus da sua mocidade, a ira do Senhor seria derramada contra eles, as cidades seriam destruídas e eles dispersos. A cidade de Israel era plena de retidão, visto que Deus deu estatutos que a tornava separada. Essa separação significava santidade, porque era propriedade peculiar de Deus. Mas como rejeitaram os estatutos e aliança, bem como as advertências de Deus, e seguiram a vaidade dos seus corações e os deuses das nações que estavam ao redor, a cidade tornou-se pérfida e infiel. A cidade, obviamente, era a capital de Israel, a cidade de Jerusalém. A inscrição santidade ao Senhor foi substituída quando a cidade se tornou infiel, pois os seus habitantes seguiram após os deuses das cidades vizinhas, conforme contém Deuteronômio 32, 16.
com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Vale lembrar que, embora Jerusalém, embora os judeus tenham sido curados dessa idolatria de imagens durante os 70 anos de cativeiro na Babilônia, quando voltaram, deixaram essa idolatria de deuses construídos de madeira e de pedra, de ouro e de prata. No entanto, nunca deixaram a sua idolatria, e agora, em vez de adorarem ídolos de madeira, de pedra, de bronze, de ouro, de prata, adoravam a si mesmos, olhando para dentro de si mesmos, considerando-se os melhores homens da terra, porque eles eram descendentes de Abraão e filhos da promessa. Eles se esqueceram da rocha que os formou, ou seja, lançaram fora os frontais que continuamente deveriam estar entre os olhos, de modo que tudo o que faziam não passava de abominações, conforme diz Isaías 66:3. Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação, ou seja, uma oferta a Deus, é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. O nome gravado na testa da mulher embriagada demanda interpretação por causa do aviso mistério. Assim como a visão é um enigma, a inscrição na testa da mulher deve ser interpretada, ou seja, não deve ser tomada literalmente. Por que Babilônia? Por causa da narrativa de Gênesis 11, verso 9. Para os judeus, Babel, ou a forma grega Babilônia, significa confusão. Gênesis 11, 9 fala da Torre de Babel, que significa confusão no grego. Se os habitantes da cidade houvessem guardado as ordenanças de Deus, a inscrição seria uma coroa de glória, demonstrando que a cidade é uma propriedade peculiar de Deus e que Deus era o seu guia. Mas como escolheram seus próprios caminhos e se deleitaram em suas abominações, a inscrição remete a uma grande confusão que os levará à destruição. Conforme diz Isaías 9,16: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados serão então destruídos. Como não colocaram como frontais entre os olhos a palavra do Senhor, veio sobre eles o que estava previsto, a confusão. Como eu disse, tanto antes do cativeiro quanto depois, eles continuavam na sua idolatria. Jeremias 3,25 diz: deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, disse Jeremias. E em Daniel, o grande profeta, Daniel, profeta messiânico, diz, Daniel 9,7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. A inscrição Babilônia tem relação com a ira divina, que fará com que os habitantes da grande cidade sejam dispersos pela confusão de rosto, pois o fim da meretriz que se assenta sobre a besta é ser devorada pela besta e pelos 10 chifres. A primeira Babilônia, a Babel antiga,
foi destruída pela intervenção divina, com a confusão da língua dos seus habitantes. Mas a grande cidade será destruída, porque Deus será contra ela com maldição. Portanto, haverá confusão e derrota, até que a grande cidade seja destruída repentinamente. Deuteronômio 28, 20 diz: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão. Lembram de Babel, né? Confusão de línguas. E a derrota, em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. A confusão de rosto do povo de Israel foi predita por Moisés, bem como a destruição de tudo quanto os habitantes da grande cidade fizeram. Muitos perguntam: por que o povo judeu é tão perseguido? Porque Hitler matou 6 milhões de judeus. O sacerdote e profeta Esdras apontou as iniquidades do seu povo como responsável pelo cativeiro e pela confusão de rosto. E também significa que a perseguição deles vem por causa disso, conforme Esdras 9, versos 6 e 7. Então disse o profeta e sacerdote Esdras, no tempo de Neemias, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Que sensibilidade do profeta, confessando os pecados do povo. E continua Esdras: desde os dias de nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós, os nossos reis e nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. O que se esperar diante da provocação dos moradores da grande cidade? O dia da punição é a confusão de rosto, e com a confusão vem a espada, a fome e a dispersão. Jeremias 7,19 diz: acaso, diz o Senhor por meio de Jeremias, acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão dos seus rostos? E o profeta Miqueias capítulo 7 verso 4 arremata: o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe, ou que um muro de espinhos, uma cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a tua confusão. Deus dizia que o melhor deles é como um espinho, e aquele que é mais reto, pior do que uma cerca de espinhos. E por isso então veio o dia da punição. Se alguém se der ao trabalho de ver como os judeus encaram a Jesus Cristo nos dias de hoje, terão noção do que os profetas antigos predisseram. Os rabinos judeus de nossos dias, em sua maioria, tratam a Cristo como um herege, um amaldiçoado e um filho de Satanás, e se pudessem o crucificariam novamente. Eles tratam o enviado de Deus, o Messias, o ungido, como um filho de Lúcifer, e por isso são chamados por Deus de os filhos da meretriz de Apocalipse, a mãe das prostituições. A acusação de abominações e adultérios que recai sobre a grande cidade é porque entre ela e Deus havia um vínculo, uma aliança de casamento. Veja bem, a acusação de abominações e adultérios que recai sobre a grande Babilônia de Apocalipse 14 e 18, é porque entre ela e Deus havia um vínculo, havia uma aliança. Dessa forma, vemos que esse vínculo e essa aliança, vimos que esse vínculo, essa aliança nunca existiu entre a Babilônia dos caldeus,
o Deus Israel. A Babilônia de Nabucodonosor e de Hammurabi nunca teve nenhuma aliança com o Deus de Israel. Por isso não havia nenhuma aliança com eles para que pudesse ser quebrada, para que pudesse se prostituir espiritualmente. Abominações e adultérios são acusações que sempre foram direcionadas à cidade de Jerusalém, nunca à Babilônia original e nem a Roma. Jeremias 13, 27 diz: tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de ti, Jerusalém, até quando continuará impura? Tradução da NVI, Jeremias 13, 27. A impureza que se refere aqui é a cidade de Jerusalém, e nunca a Babilônia original e nem a Roma antiga. Ezequiel 16:2 diz: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Seria um contrassenso Deus falar contra a Babilônia dos caldeus ou contra Roma, denunciando-os por abominações e por adultérios, uma vez que Deus nunca estabeleceu aliança com os caldeus e nem com os romanos. Não há registro nas Escrituras de que a Babilônia dos caldeus tenha matado os santos e as testemunhas de Jesus, mas dos filhos de Jacó a acusação de Neemias. Neemias 9, 26. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, assim fizeram grandes abominações. Mas também o lamento de Jesus, não somente o lamento dos profetas, não somente a maldição predita pelos profetas, mas também o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Lamento que se encontra em Lucas 13, 34 e Mateus 21, de 33 a 46. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das suas asas, mas não o quiseste. Que lamento do Senhor, chorando sobre Jerusalém e sobre o que haveria de vir sobre ela. Tampouco o nome Babilônia não se refere ao papado, como acusa David Hunt no capítulo 6 do livro de sua autoria, A Mulher Montada na Besta. A Babilônia do Apocalipse não é a cidade do Vaticano, como muitos afirmam. Não podemos nos apoiar em fontes extrabíblicas para afirmar que o Vaticano é a meretriz, como os oráculos de Cibélio, ou o Apocalipse de Baruque, ou 4 Esdras, livros apócrifos mencionam. Não podemos nos apoiar no que diz uma enciclopédia para afirmar que Roma é a grande cidade. Essa enciclopédia católica diz: é dentro da cidade de Roma, chamada a cidade das 7 colinas, que a área completa do Vaticano está agora confinada. Também relacionaram o nome mistério com a doutrina católica da transubstanciação, que está expressa na literatura Mysterium Fidei, ou seja, fé misteriosa, né? É temerário, assim como apoiar-se em escritos católicos de que Roma é uma cidade construída sobre 7 colinas ou 7 montes. Quando a Bíblia afirma que a meretriz se assenta sobre a besta, isso significa que ela está apoiada em 7 montes. E Apocalipse fala isso, que é a cidade dos 7 montes. Mas não se trata da cidade das 7 colinas, a cidade do Vaticano em Roma, mas se trata de 7 reinos, e não sobre 7 colinas. Monte
tem o significado de reino, de principado. Então, os 7 montes seriam 7 reis que iriam apoiar a besta contra a mulher adúltera. Vamos falar sobre a grande cidade. A cidade é nomeada de grande em função da extensão do domínio que a nação de Israel possuirá quando se assentar sobre a besta. Domínio esse que florescerá na primeira metade da última semana prevista por Daniel, pois exercerá domínio sobre muitas águas, ou seja, povos, línguas e nações. Essa segunda parte da profecia de Daniel se refere à segunda parte da grande tribulação, os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Enquanto a Babilônia dos caldeus era cruzada por muitos canais, portanto era construída sobre muitas águas, a grande Babilônia do Apocalipse tem por base as muitas águas, que são povos, línguas e nações. A cidade é tida como a grande Babilônia, né? Por exercer domínio sobre povos, nações e línguas, assim como a Babilônia do rei Nabucodonosor dominou os reinos da antiguidade. O Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor o reino, a grandeza, a glória e a majestade, diz o profeta Daniel. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nação e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria conservava em vida, a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Daniel 5, 18 e 19. Tampouco o mistério Babilônia se refere aos Estados Unidos, como alguns sugerem, ou a qualquer outro país, pois a Bíblia aponta para uma cidade e não para uma nação. Há quem negue que Jerusalém seja a grande cidade, porque ela não é construída sobre 7 colinas, porém as colinas que a Bíblia faz referência é um enigma, porque se refere a 7 reis com seus respectivos reinos e não a montanhas de terra. Apocalipse 17, de 9 a 10. Finalmente, a mesma mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14 também é proclamada pelo grande anjo de Apocalipse 18. Vejam outro anjo, agora dizendo que esse anjo é grande, é forte, é poderoso. Em Apocalipse 18, verso 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável. Esse anjo é mencionado como um grande anjo, porque é um anjo mais poderoso que os demais anjos. A grande Babilônia, diz ele, se tornou morada de demônios, porque tem intimidade com todo espírito imundo e repugnante. Apesar de todo encanto que Jerusalém exerce sobre a humanidade e sobre os evangélicos em particular, infelizmente a Bíblia diz que ela é morada de demônios, porque ela rejeita o Filho de Deus. Os seus habitantes rejeitam o Messias que Deus enviou para a sua salvação. Eu pretendo visitar Jerusalém, cidade onde habitam esses demônios, não por qualquer relação de santidade da cidade, mas porque eu amo história, e eu desejo ver aqueles lugares onde Cristo viveu, onde Cristo nasceu, exerceu seu ministério e onde Ele morreu. Exerceu o ministério em alguns instantes, é óbvio, né? Então, eu desejo visitar Jerusalém não por causa da sua santidade, mas por causa da sua historicidade. O significado de caiu, caiu a grande Babilônia. O que isso significa?
Como já dissemos, a Babilônia significa o sistema político, econômico e religioso dos últimos dias. Como se sabe, os judeus sempre foram acusados através da história de dominarem a política e a economia. Sempre se falou que os maiores banqueiros do mundo são de família judaica. Quem nunca ouviu falar dos Rothschild, que detêm os maiores bancos da Europa? O próprio Adolf Hitler quis eliminar os judeus sob a acusação de que os judeus estavam prejudicando a economia da Alemanha. Claro que não endossamos a perseguição e morte dos judeus pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, porque foi de uma injustiça atroz. Caiu a grande Babilônia. Essa linguagem é a maneira profética de demonstrar que Deus tiraria do poder aqueles que dominavam e abusavam dos outros. Isaías profetizou contra o rei da Babilônia histórica dessa forma. Isaías 14, versos 4 a 7. Como cessou o opressor, como acabou uma tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominariam as nações, com paixão irreprimível. Já agora descansa, está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo pela queda da Babilônia original. Antes de esperar, devemos observar a importância do caso da Babilônia antiga na interpretação da Babilônia vívida do Apocalipse. No Antigo Testamento, há várias profecias sobre a queda da Babilônia. Essas profecias foram interrompidas na queda do domínio babilônico e na destruição da cidade, mas até não literalmente de uma forma imediata e desastrosa. A cidade caiu perante o líder persa Ciro o Grande em 539 a.C., data que geralmente marca o fim do Império Babilônico, mas as batalhas dessa conquista ocorreram em outros lugares fora da cidade. Sabemos que os medos e persas se juntaram para vencer os babilônicos. Isaías fala especificamente de Ciro e dos medos como instrumentos de Deus nesse castigo, Isaías 13, de 17 a 20. Jeremias também foi específico, quando disse que o castigo da Babilônia viria logo no fim dos 70 anos de cativeiro de Judá, Jeremias 25, 12. Que os medos seriam instrumento de Deus para castigá-los, Jeremias 51, 11. Que a destruição dela seria repentina, Jeremias 51, 8. E seria afundada como uma pedra jogada no rio, Jeremias 51, 63, 64. Dessa mesma forma que a Babilônia real caíra, assim a Babilônia virtual do Apocalipse também cairá. A Bíblia diz que ela cairá em 24 horas, em apenas um dia. Como já dissemos, essa Babilônia de Apocalipse não é uma interpretação literal, pois a cidade foi condenada alguns séculos depois da invasão dos persas e medos, sendo desfeita aos poucos como resultado dos estragos de várias invasões nas épocas dos medos e persas, dos gregos e helenos e até dos romanos. Não é possível mostrar cumprimento literal de todos os detalhes das profecias da queda da Babilônia antiga. Alguns exemplos se encontram em Isaías e Jeremias. Usando o exemplo de profecias sobre a Babilônia histórica, relataram que as profecias de destruição nas Escrituras podem empregar linguagem poética e hiperbólica. Podem usar figuras específicas para falar de castigos mais gerais e podem comprimir uma série de acontecimentos em um evento único. Com esse entendimento em mente, ainda mantemos a nossa confiança nas esperanças do Apocalipse.
Não precisamos mostrar a destruição total e repentina da cidade de Jerusalém, nem a queda iminente de sua influência planetária. A linguagem profética afirma a humilhação dos poderes que perseguiam os santos, e a história mostra que serão de fato humilhados e derrotados, e que se tornaria morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A grande cidade, que estava cheia de atividade e de pessoas poderosas e ricas, se tornaria uma cidade abandonada e suja. Conforme Isaías 13, de 19 a 22. Mais uma vez, veremos o contraste entre as duas principais cidades do livro de Apocalipse, que se torna evidente. A cidade terrena de Jerusalém se torna um lugar deserto e imundo, ocupado por demônios e espíritos imundos. No entanto, a cidade santa, a Nova Jerusalém, será habitada por convertidos a Jesus Cristo na presença do Senhor. Conforme Apocalipse 21, 27. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada. Em contraste com a Jerusalém terrena, a Nova Jerusalém, que desce do céu, não entrará contaminação alguma. Amados, em conclusão, veremos a misericórdia do Senhor, mesmo em plena grande tribulação, com o Evangelho eterno sendo anunciado, e com a queda de todo o sistema religioso liderado pelo anticristo, num acordo feito com os judeus. Essa queda da grande Babilônia ocorrerá com a segunda vinda de Cristo, quando Ele voltará com os salvos arrebatados e ressuscitados na batalha do Armagedom, pisando no Monte das Oliveiras, instaurando o milênio. Período em que Deus irá honrar o rei Davi com Cristo reinando desde Jerusalém e expulsando e prendendo os demônios que ali estão. Então podemos comemorar: caiu a grande Babilônia. Vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, é que o povo de Deus clama. Vem derrubar essa grande Babilônia que aprisiona os corações de todos os povos, em nome de Jesus. Amém, amém.